O governo está com um enorme problema para lidar internamente. O presidente Lula já vocalizou e tomou uma decisão a respeito disso. Tem muitas outras dificuldades cercando a Agência Brasileira de Inteligência, né? É isso mesmo, Ibrahim. Foi confirmada, né, no finalzinho da noite de ontem ali no Diário Extra, né, do Diário Oficial da União, justamente a queda de Alessandro Moretti, que era o número 2, né, o diretor adjunto aí da ABIN, e que já era esperado porque o presidente Lula ontem, em entrevista logo cedo, já tinha falado sobre esse clima de desconfiança na agência brasileira. E aí o Diário Extra também, o que mais que ele traz foram mais 4 exonerações, né, de diretores e a nomeação de outras 7 pessoas também que fazem parte aí, que vão assumir diretorias, questões adjuntas e tudo mais. Pro lugar de Alessandro Moretti, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele indicou aí o Marco Sepic, né, que é quem comanda hoje a Escola de Inteligência da Agência de Inteligência Brasileira aí. Essas nomeações, Ibrahim, que ocorreram, tanto do Sepic quanto de outras 7 pessoas, elas são de pessoas de confiança do atual diretor-geral da ABIN, o Luiz Fernando Correia. Ontem, em entrevista à CBN de Recife, né, o presidente Lula chegou a falar do quanto que ele confia no Luiz Fernando Correia, o Luiz, que ele foi, né, diretor-geral da PF durante os mandatos aí do ex-presidente Lula, vai me falhar a memória agora quando começou, mas terminou ali em 2009. Então, uma pessoa com quem o presidente já tem longas conversas, conhece de longa data, né? E só que essa questão também havia sido pedida, né, Ibrahim? Tem sido pedida a queda do Luiz Fernando. E aí a gente não está falando somente do Palácio do Planalto, de pessoas próximas ali do presidente, como também uma pressão, digamos que do próprio Congresso Nacional, e a gente vai ampliar um pouquinho mais no Senado Federal. Lá no Senado tem a comissão, né, que acompanha o Serviço de Inteligência Brasileiro e tudo. Em fevereiro, quem vai ser o presidente desse colegiado, do qual Ramagem faz parte, né, vai ser justamente aí o Renan Calheiros, né, do MDB de Alagoas. E ele já tem pressionado muito antes por uma reestruturação na Agência Brasileira de Inteligência. Só que se a gente pegar um pouco mais, essa pressão aí por essa reestruturação, ela já vem de muito tempo, né? Por exemplo, em outubro, quando teve a primeira operação da PF, a Última Milha, que mirava também serviços aí de espionagem, né, da ABIN, na época o número 3 da pasta tinha sido desligado. E muito se comentava por que o presidente também não fez outras alterações, né? Porque Alessandro Moretti caiu agora justamente porque tinha indícios aí da Polícia Federal de que ele mantinha contato com o Ramagem, né? Então, tudo isso mostra o quanto que está embaralhado hoje, vamos dizer assim, internamente a agência brasileira. E o que pega mais? A questão é, olha, lá no ano passado, o presidente teve já foi no GSI, né, no Gabinete de Segurança Institucional, ele colocou um homem de confiança, que era o G. Dias, mas somente o G. Dias não foi capaz de fazer uma limpa ou de assumir todo o BO, vamos dizer assim, que estava à frente do GSI, porque tinham pessoas que eram do governo anterior, né? E na ABIN, da mesma forma hoje, o entendimento é o seguinte: por que o presidente não faz uma reestruturação completa numa agência que foi mostrado até agora que estava fazendo serviço de espionagem paralela, né? Justamente aí de adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro, e são pessoas que continuam lá e que ainda têm acesso a vários dados, né? Então, a discussão hoje é isso, tem essa pressão pela queda de Luiz Fernando, de uma reestruturação completa, uma limpa que só ocorreu no GSI, depois aí que o general Amaro entrou, né, na frente do gabinete, e é o que se pede hoje na ABIN, Ibrahim. Os ecos os pedidos de reformismo são levados para a ABIN, são levados para o GSI, por esses órgãos com os quais o governo Lula tem sempre lidado às turras, com manifestações às vezes abertas do presidente da República e outras com manifestações partidárias, de dentro do PT ou de parlamentares que deixam claro que, olha, a gente não concorda com essa estrutura, não concorda com a presença que está lá. Bom, é preciso considerar que o próprio ministro da Defesa, Múcio Monteiro,
é um desses, né? O Zé Múcio, aliás, é um desses que todo mundo olha meio de lado dentro do governo e diz assim, mas não sei se deveria estar aí exatamente, né? O discurso não é exatamente o que a militância gostaria que acontecesse. Mas esse problema da ABIN eu acho que vai ganhar um contorno muito maior, e acho que o presidente deu uma decisão também para ganhar contornos midiáticos, porque diante do que aconteceu com o tamanho do que foi apresentado na operação até agora pela Polícia Federal, a agência realmente está com um problema seríssimo para resolver de onde é que vão parar os equipamentos da agência. Ninguém controla, tá na mão de quem? Para fazer exatamente o quê? Tem muito problema marginal para o presidente da República responder, né, Fran? Exatamente, Ibrahim. E as informações, né? A gente sabe o poder que tem a informação. Então tem essa preocupação também de quem que tinha acesso a essas informações que foram pegadas aí de forma ilegal, né, sem autorização judicial, nas mãos de quem tá isso, até onde vão essas informações, exatamente o que foi coletado e quem tá lá agora. De que lado que tá? De que lado? A gente sabe de que lado que era para estar, né? Era justamente para cumprir o que tá ali na Constituição, do que a ABIN precisa cumprir. Mas, então tem essa desconfiança muito grande, e o que é defendido é a queda do Luiz para que seja feita uma reestruturação completa. Agora, Ibrahim, isso deve ser muito difícil de acontecer neste momento. Se for acontecer, vai mais para frente, justamente para seguir um pouco o rito que foi feito no GSI, né? Que a mudança mesmo aconteceu em maio do ano passado, do G Dias para o outro. E aí, quando você cita o Múcio, é importante a gente lembrar que em todo mês que se fala de especulação de reforma ministerial, o nome dele sempre tá em jogo, né? Sempre tá ali. Então, realmente, não tá nada pacificada, se a gente for pensar assim, a relação do governo Lula quando a gente pensa com essas pastas que tem mais militares, né? Que é o GSI, que é a ABIN. Então, o que a gente vai ver nos próximos dias é a movimentação. Então, vendo com o que a PF consegue avançar nisso, aí o presidente também vai ter que dar uma resposta até para ele mesmo, no sentido de sentir seguro, né? Porque em entrevista ontem ele falou que tinha desconfiança na ABIN. Então, como governar assim, né?